Olá, estamos iniciando mais um programa ao vivo, o programa Espiritismo Sem Mistério. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos e aprendendo sempre um pouco mais, com muita vontade de conhecer coisas novas, tudo sobre a doutrina espírita, tudo que rege as nossas vidas, o nosso universo. Então vem estudar com a gente. Pegue seu Livro dos Espíritos, seu caderno, seu lápis, seu notebook e vamos aí a partir de agora aprender um pouco mais. Se você que nos acompanha, você já percebeu que nós aprendemos um pouco sobre o capítulo 3º, que fala da criação. Nós vimos a respeito da formação dos mundos, da formação dos seres vivos, e hoje nós estaremos dando continuidade a esse assunto. Eu sou Solange Godoy, juntamente com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Nosso carinho para você que nos assiste em mais um programa, este que tira o mistério do Espiritismo, porque na verdade não há nada de mistério quando você compreende o porquê que as coisas são como são. E é a doutrina espírita que nos dá essas informações de forma fácil, de forma acessível. E o nosso desejo é que ela possa levar a você uma nova maneira de entender as coisas do mundo invisível sem medo e sem nenhum mistério. Não é mesmo, Solange? Isso mesmo. E para você participar, basta acessar o Facebook da TV Mundo Maior. Lá você vai encontrar um post com a seguinte pergunta: toda a humanidade terá sido gerada a partir de Adão, Eva e Caim? Então, você já pensou sobre esse assunto? Toda a humanidade terá sido gerada a partir de Adão, Eva e Caim? A gente sabe que Deus criou Adão, que da costela de Adão surgiu Eva, que os dois tiveram filhos, Abel, Caim, e que Caim matou Abel. Então, e aí, será que toda a humanidade surgiu a partir do que ficou aqui na Terra? Vamos pensar sobre esse assunto? Escreva pra gente. Nós estamos aguardando aí os seus comentários. Você também pode participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 43 3827. E também através do canal do Facebook da TV Mundo Maior. Lá você tem a área de chat que você pode mandar os seus comentários, as suas perguntas e nós estaremos aqui recebendo todos os seus comentários para a gente depois conversar a respeito disso. E nós, aproveitando o começo do programa, queremos mandar um abraço lá para a nossa querida Regina Zanella, lá do Sentieri dello Spirito, em Milão, que nos está assistindo. Um abraço para ela, para o Máximo, nossos queridos irmãos dedicados ao trabalho espírita lá nas terras italianas, como também ao Jefferson, ao Felipe, à Elaine, que estão assistindo a gente já a partir do começo do programa. Que bom, bacana, né, André? Isso mesmo. Grande abraço para todo mundo. Bem, Solange, vamos começar aqui na tela, vocês já estão vendo? Vamos lá. O slide que está mobilizando o nosso estudo neste período do Livro dos Espíritos, nessas perguntas do Livro dos Espíritos que o nosso querido Fernando e o nosso Everaldo vão colocar na tela geral para você ver, aí no seu computador. É o primeiro slide. Esse não é o primeiro, viu, Everaldo? Esse é o... Volta. Volta um pouquinho. Volta. Não é esse ainda. É aí, esse mesmo. O Livro dos Espíritos, o capítulo 3º, como a Solange disse, está tratando da criação. E esta temática começa lá na pergunta 37 e vai até a questão 59. No programa de hoje, nós vamos terminar a questão que ainda estava faltando sobre a criação dos seres vivos, que é essa questão que você vai ver na tela, novamente, que é a questão 49. Vamos a ela. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que os homens não se formam espontaneamente, como na origem dos tempos? Que pergunta interessante! Kardec está vendo que os espíritos explicaram que no começo dos tempos a Terra tinha os germes que favoreciam a eclosão da vida, inclusive o desenvolvimento da espécie humana. Então agora Kardec volta usando a resposta que os espíritos deram e volta com essa pergunta bastante certeira. Ora, se a espécie humana, os germes que a formaram, já se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que até hoje, pergunta Kardec, até hoje,
os homens não se formam espontaneamente, como se formavam na origem dos tempos? Que interessante. Kardec não dá trégua para os espíritos. Ele tem a autoridade moral para pesquisar e aprofundar, inclusive, essas coisas que estão fazendo o seu raciocínio se tornar bastante acurado. Vamos ver então o que os espíritos responderam? Eles vão colocar a resposta para vocês acompanhar a leitura que a Solange vai fazer. O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação, para transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Com a resposta dos espíritos, nós entendemos algo que eles vêm confirmando desde as perguntas anteriores, que há aquele período em que as condições da atmosfera, do terreno, das estruturas geológicas permitem a eclosão destes germes. Estes germes, então, eclodem e vão formando os diversos seres. Com a mudança dos elementos, das estruturas térmicas, das estruturas geológicas, o abrandamento, a mudança da atmosfera. Então, aquelas condições que antes estavam permitindo que os germes se modelassem daquela forma vão sendo alteradas. Mas os seres que se organizaram agora começam a assimilar os princípios que vão lhes dar a vitalidade para seguirem as etapas evolutivas na transformação, inclusive a chegarem no estágio de seres humanos. E é óbvio que uma vez estabelecido este caminho, todos os germes tendo se tornado vitalizados da forma material, agora competia que eles pudessem, pela sucessão genética, por uma outra lei, agora presa à natureza do cosmos, à natureza da vida material, eles pudessem ir crescendo, fazendo as mutações naturais e atingirem a condição de seres como hoje nós os temos. Nós temos hoje uma infinidade de seres de diversos níveis em evolução que estão sendo colocados nessa mesma estrada de crescimento. Então os espíritos deixam bem claro que, na verdade, é uma sequência natural dos ambientes e com as assimilações necessárias para o progresso de todas as espécies, não apenas da espécie humana. Ok? Agora, uma vez que nós já terminamos esta primeira parte do programa de hoje,